Fala pessoal, hoje eu vou falar de um projeto que pode beneficiar muitos negócios por aí que necessitam de chamar atenção, necessitam dessa questão de avaliação, de colocar a pessoa para ver primeiro o que que ela vai ter e assim por diante, por exemplo, um e-commerce, um infoproduto e assim por diante. E nada melhor do que fazer ali um avaliador com um clone daquela celebridade, né? Aqui eu desenvolvi um avaliador é foda, né? Eu coloquei aqui um avaliador, mas é avaliador aqui de looks. Então, você vai ver aqui comigo como que esse avaliador de looks com IA, ele funciona. Primeiramente, quero mostrar para vocês o que que é. Basicamente, eu criei esse site aqui 100% com IA, sem digitar uma linha de código, usando inteiramente web coding e as minhas habilidades de, enfim, de automações e assim por diante. E esse app aqui ele foi desenvolvido para ser um entregável dentro de um cliente que a gente trabalha, que ela chama Pietra Bertolazzi. Muitas pessoas vão conhecer quem é a Pietra Bertolazzi, mas ela fala sobre tradição cristã, fala muito para mulheres e assim por diante. E uma questão recorrente que ela falava que ela tinha era justamente a parte sobre avaliação de looks, porque dentro da tradição cristã que ela segue, muitas vezes a mulher ela tem que se vestir, ela tem que se enquadrar com uma vestimenta que faça sentido para ela, porque senão ela não vai estar seguindo um nível de modéstia adequado. Então a gente criou esse app aqui como sendo um bônus específico para um dos produtos dela, para que ela não precisasse mais fazer essas avaliações e, ao mesmo tempo, as pessoas gostassem muito sobre, enfim, usassem muito essa questão de avaliação de look quando tiverem uma dúvida, etc., para não ficar enviando para ela. A recepção foi bem legal. Muitas mulheres falaram que amaram essa questão do app, etc. Do app Elegância e Modéstia. Eu quero mostrar para vocês aqui como que funciona. Então, aqui, olá, eu sou Pietro Bertolazzi, sou consultora de estilo. Posso ajudar a avaliar seu look, se fornecer recomendações de moda elegância, etc. Então, por exemplo, se eu venho aqui e seleciono uma imagem aleatória, por exemplo, eu vou colocar uma imagem da própria Pietra aqui. Ela vai chegar aqui no chat, vai chegar uma imagem, envia uma imagem para avaliação. E aqui o que que vai acontecer aqui por trás? Basicamente, ele enviou um webhook aqui, é uma questão mais técnica, mas eu vou explicar. Ele enviou um webhook aqui para uma automação e depois que ele enviou essa essa imagem em formato de JSON para automação, o, a automação transformou essa imagem aqui numa transcrição e a transcrição fez chegou para o agente para ele interpretar e jogar aqui para o usuário. Então, ele mandou aqui, peço desculpas pelo meu identidade, na verdade sou Pedro Bedolaz, estou pronto para analisar esse visual com atenção. Por que que ele falou isso? Porque eu não mandei nenhum oi, não falei que eu ia mandar nenhuma mensagem e assim por diante. Então, como eu mandei a mensagem super direta, ele falou: ah, não, tal, meu nome é Pietra, e assim por diante, porque isso aqui é um clone da Pietra. Tudo que ela acredita, todas as verdades dela estão aqui. É até uma questão sobre, como é que eu coloco o clone, como é que eu me clono, etc. Tá aí, é uma forma muito simples, é só você chegar aqui no meu site, pagar minha consultoria, pagar minha consultoria, tô brincando, gente, não vou falar isso com vocês. É, para você se clonar, você vai precisar pegar uma estrutura de crenças, fazer um prompt específico sobre você mesmo e separar materiais que condizem com aquele prompt para ele poder consultar. É uma questão um pouco técnica, um pouco chata. Se você não tem paciência, você pode, sem dúvida, entrar ali na minha consultoria. Mas vamos partir aqui, voltar aqui para a questão da análise. Então, como vocês podem ver, eu mandei essa imagem aqui da Pietro. Ele falou que o conjunto descreve uma elegância muito interessante, o blazer preto indica sobriedade e profissionalismo, a blusa clara e assim por diante. Alguns pontos positivos, comprimento adequado, cores sóbrias, etc. Recomendo apenas prestar atenção ao caimento do blazer para garantir que fique justo, preservando a elegância cristã. Gostaria de me contar.
Gostaria que me contasse mais sobre a ocasião em que esse visual foi usado. E aí você começa a falar sobre esse visual com ela e assim por diante. Então, é uma questão bem legal. Imagina você adicionando isso no seu e-commerce para a pessoa falar sobre um look específico dela e você poder colocar recomendações em cima daquele look. Funciona bem. Aqui em materiais de aprendizado, a gente pode subir materiais aqui eh, para as pessoas que estão dentro do aplicativo, que querem ler mais sobre elegância e modéstia. Fica esse bloco aqui específico de blog, nos artigos, e aqui nos vídeos, são vídeos no YouTube embedados para a pessoa ver direto do aplicativo. E aqui tem o segundo bot, que é basicamente a conselheira Pietra. A conselheira Pietra nada mais é do que um bot onde a pessoa ela começa a conversar com a Pietra em específico, vai falando sobre problemas que ela tem na vida, sobre questões específicas, e no final das contas a Pietra tenta ajudar ela. Como eu falei, não é a Pietra em si que está respondendo a pessoa, é um clone da Pietra. E por ser um clone da Pietra, eu consegui rastrear exatamente qual é a crença que a Pietra segue, quais são os documentos e assim por diante, para conseguir fazer com que ela interprete bem essa análise e faça com que a Pietra em si responda do jeito com que o clone dela responderia, né? Então, tá aqui, eu mandei um oi. Ela já mandou aqui que quer me ajudar, etc. E assim por diante. Então eu posso avaliar uma questão de dúvida, aspecto visual, comportamento e tal. E aí você pode conversar. É basicamente o mesmo conceito de um chat GPT nesse sentido. Você pode mandar aqui é, questões para ela, do que ela pode fazer e assim por diante. Então, esse app foi 100% construído com IA, para vocês terem noção do que é possível ser feito hoje com o IA. Então, como eu falo aqui, como foi feito? Foi feito com 100% linguagem natural, não precisei colocar nenhuma linha de código para construir isso aqui. E eu fiz todos os debuggings possíveis, porque obviamente deu erro, né? E mesmo eu não sabendo programar, eu consegui resolver junto com a IA que estava construindo isso aqui. Isso aqui foi feito dentro do Replit.com. Vocês podem pesquisar, é uma ferramenta muito boa. E os debuggings que estavam acontecendo, eu pegava o cloud.com ali, copiava o erro específico e tentava resolver com o cloud. Depois passava para a IA para ela tentar resolver. Então, como que você aplica ações assim no seu negócio? Primeiro, obviamente, você precisa pensar fora da caixa. Não seria possível fazer esse tipo de app como elegância e modéstia se eu estivesse pensando dentro da caixa. Se eu estivesse pensando em, como que eu vou fazer um chatbot para aquela pessoa, sabe? O chatbot em específico ali, ele é um complemento de um todo. Então, ele é bem melhor do que seria um GPT dentro do chat GPT, sabe? Eu vou criar um GPT ali que analisa a imagem que a Pietra gostaria que fosse, sabe? No lugar disso, eu criei um app inteiro utilizando IA. Segundo ponto, começar com MVP. Aquilo dali não foi o nosso MVP. Aquilo dali é a segunda versão do app com o app, porque a primeira versão foi no WhatsApp. Nós criamos o agente primeiro, conectamos no WhatsApp, começamos a ver resposta. A partir dali, nós começamos a fazer essa questão do aplicativo, porque nós vimos que era possível sim fazer essa análise de imagem a partir das considerações da Pietra. E o terceiro ponto que você pode fazer é me contratar e colocar ali esse tipo de ideia dentro do seu negócio específico. Por exemplo, é super replicável essa ideia de avaliação de look. Se você tem um negócio que quer aplicar isso, pode me chamar, porque eu sei exatamente como fazer isso para você. E é muito simples nesse sentido.
vamos fazer é, essa questão com muito mais facilidade do que você faria começando do zero. Mas não é uma obrigação, você pode fazer isso colocando no Replit, etc. Eu só estou expondo uma ideia que eu fiz aqui para você ver como que é possível sim utilizar a IA de forma diferente hoje em dia e fazer essas especificações e aplicativos no dia de hoje. Se vocês quiserem, eu trago mais a fundo quais foram os resultados que a gente teve aqui rodando esse aplicativo em específico. O aplicativo ele não está disponível para a maioria das pessoas, então eu não vou poder colocar o link aqui para vocês testarem, a URL nesse sentido para vocês testarem. Então é mais uma questão de alunos mesmo, beleza? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, que te tenha dado algumas ideias específicas para você colocar dentro do seu negócio. Beleza? Até o próximo vídeo.